Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui para mais um bate-papo do projeto Os Olhos Moles de Pagu, da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. O projeto é o número 1260/2018 do Fundo Municipal de Cultura. E nós estamos aqui hoje com a Juliana Mota, que vai tratar aí da Pagu e, numa esfera mais psicanalítica, um olhar bem diferente da forma como a gente costuma ver a Pagu sendo tratada. E eu queria apresentar, então, a Juliana para todos vocês que estão aí com a gente. A Juliana é psicanalista, é membro da Associação Mundial de Psicanálise, Escola Brasileira de Psicanálise, Seção Minas Gerais, e é docente do IEC PUC-MG. Olá, Juliana. Ei, Ana. Muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença Obrigada aqui. a você, prazer estar aqui. Prazer e ter aceitado, né, essa imersão aí na Pagu. Isso. Eu queria que você falasse um pouco, eu estou aqui com o seu texto, que é um texto muito interessante, muito denso, né? Que chama Devastação e Maternidade em Pagu. Inclusive, quem quiser ver, né, ler o texto vai ficar disponível aí no nosso site. Então, acho que é bem interessante ver a discussão, ir no texto voltar para a discussão. Queria que você me falasse como que surgiu o Pagu na sua vida, porque é uma personagem tão pouco vista aí na sua área, né? Na verdade, eu acho que você é culpada disso. Culpada no bom sentido, porque foi a partir de uma live, né, que a gente participou junto da prefeitura, né, do projeto. Como é que chama aquele projeto? Foi uma contrapartida, né, do circuito. Circuito Cultura, né, cultural. Circuito cultural. Então teve a Ju, né, a Juliana me convidou, era para dividir essa live com você, na questão mesmo, foi na semana da luta antimanicomial, estou lembrando disso agora. Né, na semana da luta antimanicomial, e que talvez, acho que a encomenda foi de pensar no sentido da importância do não ao manicômio, das pessoas, de pessoas ícones que tiveram essa trajetória na questão da loucura, da doença. Eu lembro disso, a gente conversando. Então, no primeiro momento, eu pensei uma outra coisa, conversando com você, você falou um pouco, quando a gente começou, eu lembro que você me contou um pouco da história. Na hora que você começou a falar da história, eu falei, nossa, peraí, eu quero trabalhar, é isso, assim. Então, eu comprei, né, assim, o livro dela, as cartas que ela chama Paixão Pagu. Paixão Pagu. E eu fiquei impressionada. Na hora que eu comecei porque a Pagu é exatamente isso que você está falando, Ana. Era uma personagem, uma mulher interessante, icônica. Eu lembro do filme dela com a Carla Camurati, que retratava uma mulher inquieta, mas não da forma como Pagu fala de si. Né? Então, acho que a representação dela, culturalmente, nos discursos que falavam dela, do movimento, dos modernistas falando dela, da Semana de 22, e também um pouco da militância dela no Partido Comunista, é de outra ordem. As cartas é de outra ordem. Né? Eu acho que as cartas é um testemunho que ela faz. O que você acha que te chamou a atenção desse testemunho? Você que é acostumada, né, a escutar o outro quando ele fala sobre si, o que você viu aí? Então, o que mais me impressionou, primeiro assim, o que mais me chamou a atenção no seu trabalho do teatro, do texto do teatro, quando a gente começou a conversar, foi o título, que é dos Olhos Moles, de Pagu. Então, isso já me o que para nós, analistas, essa dimensão do essa questão do olhar e ser visto pelo outro, porque é uma designação
que é dado numa poesia do Raul Bopp para ela, né? Uhum. Que é Os Olhos Moles de Pagu. Então, como que ela estava sendo vista, esses olhos que boiavam, né? Assim, que não fixavam, boiavam. Isso me chamou a atenção. Aí eu fui trabalhar esse texto e tenho que confessar que eu fiquei muito impressionada e, assim, e muito angustiada com o relato dela. O que me pegou, principalmente no relato dela, era uma dimensão primeiro uma menina, depois uma mulher, onde o corpo dela era algo que ela tinha um acesso ao corpo, o corpo dela era ela usava o corpo sem ter um medo de se lançar nesse corpo. Eu acho assim que o corpo dela era um corpo que ela utilizava para dar conta da angústia dela, né? Então, nessa perspectiva, como é que eu posso falar disso? Eu acho que tinha um ponto dela tão angustiado em relação ao outro que ela utilizava esse corpo para isso. Então, em momentos que ela não conseguia falar da angústia dela, né? É interessante porque muitas vezes a Pagu aparece como uma mulher no lado oposto, muito bem resolvida, né? Assim, muito bem chega nos lugares e tal. Então, quando a gente traz essa fragilidade dela, né? Esse incômodo, é muito interessante isso. Eu achava que não tinha questão da fragilidade, não. Eu achava que tinha uma questão do sofrimento. Uhum. Né? Uhum. E aí eu acho que tem esse ponto de ser uma mulher... eu acho que ela se sustentava nessa decisão que você fala, eu vou escrever, e vai várias coisas, né? E boa escritora, boa jornalista. Eu vou viajar, Nossa, né? Vou encarar. E vou para a militância política, mas a dimensão, assim, dos momentos duros da vida dela, assim. Então, a cena que eu acho impressionante, que é a cena... Tem uma cena que é impressionante dela, ela grávida, né? O pai sabe que ela engravidou aos 13 anos, 13, 14 anos. O pai dá uma surra nela, né? Que ensanguenta ela fica um ano deitada. Então, acho que isso tem uma marca de um corpo que vai ser imolado a vida inteira. Foi imolado pelo pai, na gravidez ela se lança. Né? Eu lembro que você relatando isso, eu fiquei muito impressionada. Ela se lança no Tietê grávida, assim, mas ela não fala por quê, ela se lança. Então, esse corpo é utilizado para alguma coisa para ela. Eu acho que esse é um ponto importante. Talvez para se fazer viva de um ponto assim, muito mortificado que eu acho que ela carregava. Eu acho que ela tinha uma mortificação. E para dar conta dessa mortificação, ela fazia esse corpo... Eu acho que ela botava à prova que ele estava vivo. Né? Eu acho que esse é um primeiro ponto. O ponto também dela ter sido barbaramente torturada, né? Assim, foi torturada N vezes, e isso não tem no relato dela. Eu acho isso impressionante. Assim, uma mulher que é torturada, você vê assim, várias mulheres militantes, até a nossa ex-presidente, elas vão falando da tortura como alguma coisa do horror, de como que se acessa o corpo dessas mulheres, o horror que isso produz, o pavor. A gente tem relatos de várias militantes que se mataram depois porque era alguma coisa insuportável. A Pagu é um avesso disso. Eu acho que tem o ponto do corpo dela como uma tentativa de se fazer viva. Ali tinha uma vivificação do corpo. Pelo caminho mais torto possível, né, que ofereceu o corpo a isso, né? Eu acho interessante que você trabalha um conceito de transbordar, né? E aí eu queria que você explicasse um pouco o que é isso, qual que é a diferença, por exemplo, do entendimento do limite com esse transbordamento, como que é isso, esse caminho que você construiu aqui, porque isso é um ponto-chave, né, na sua leitura. Eu acho que o limite, eu acho que esse exemplo que eu dei, né, anterior, assim, que as pessoas, que você vê assim, as mulheres que foram torturadas e como elas relatam o horror disso. Elas entendem o limite do corpo, o limite o da horror dor. é o limite, né? Assim, o que eu suporto, né?
Eu acho que esse é o limite colocado mesmo pela dimensão mesmo da castração, que você não pode tudo, né? E como é que o outro usa o seu corpo, utilizando de uma forma que ele passa do limite num corpo que tem um limite. Então, esse é o horror. Esse é o horror da tortura. Né? É horrível, né, pensar nisso. Ela não. Ela não. Isso me chamou muita atenção, porque o transbordamento é justamente isso é como se fosse isso vai para fora, é um a mais. Acho que a Pagu trabalhava num um a mais, assim, né? Ela ia, esse corpo podia ser, ele vagava. Eu acho que a Pagu tem essa coisa de um corpo errante, que saía, né? Assim, tanto para a militância, para as lutas, enfrentava, apanhava surras, como para a vida mesmo. E tudo que a segurava era muito difícil para ela. Eu acho que ela não tinha um ponto de fixação, né? Nem a maternidade conseguiu fixar ela em lugar nenhum. Pois é, isso também é outra coisa forte aqui no seu texto. E eu acho que o transbordamento é exatamente isso. Ela era tão transbordada dessa angústia e que saía para todos os lados, e que às vezes eu acho que a escrita segurava um pouco, mas temporariamente não fazia essa amarração, que eu acho que os olhos ficavam moles, né? Então, assim, porque não fixava, até os olhos não fixavam. Talvez a política tenha segurado ela, ou, né, pelo menos essa utopia política. Acho que orientou para um determinado... fez uma orientação, mas ela não era assim, temporariamente ela fixava. Ela trabalhava na clandestinidade, trabalhava ali. Tem um trabalho que ela escolhe, que é muito estranho essa escolha dela, que é trabalhar numa fábrica de vidros, no Rio. Morava num pardieiro, num lugar bem horrível, e trabalhava numa fábrica de vidros, trabalhar numa fábrica de vidros se cortava o tempo todo, e as pessoas, as amigas, perguntavam, Pagu, Patrícia, como você continua nisso? Você não precisa disso. Eu lembro disso, está na frase do livro, ela relatando que os amigos falavam, você não precisa disso. Ela precisava disso. Eu acho que esse é o transbordamento. Ela precisava disso para ficar viva. Essa foi uma época no Partido Comunista que toda a direção do partido foi assumida por proletários. Ah, tá. Então, eles tiveram um endurecimento muito grande, inclusive com os intelectuais que queriam entrar no próprio partido. Então, eles falaram, vocês querem entrar no partido, vocês vão provar que vocês dão conta de estar no meio da classe operária. Então, eles começam a submeter várias pessoas a testes mesmo, e a Pagu foi uma das que eles mais pegaram no pé, porque, além de tudo, era mulher. Tem isso também, né? Então, eles queriam fazer com que ela passasse por isso tudo, e ela falou, ok, beleza, eu vou. Ela falou, bom para mim, vocês não... eu acho que é exatamente isso, no sentido do trabalho com o inconsciente, assim, oba, eles não estão sabendo o que eles estão me ofertando, no sentido do trabalho do inconsciente. Isso não tinha esse ponto, estão imolando meu corpo, eu preciso que o meu corpo seja imolado. Depois ela vai, nesse episódio, né, desse trabalho, depois ela, inclusive, precisa ser internada. Sim, ela machucou demais, vai né? para um hospital. E depois ela trabalhou também numa vila de pescador, no litoral paulista, que ela ficava... Mas esse parece que foi um momento mais tranquilo da vida dela, na militância. Que ela ficava com as crianças, que ela ensinava, mas também ela trabalhava com os pescadores. Então, ela tinha esses espaços, esses momentos. Mas não, esse corpo não podia ficar parado, ele tinha que estar, alguma coisa tinha que estar. E tem isso que você fala também, que eu não sabia que tinha essa coisa do Partido Comunista, uma orientação nisso. Ótimo você me falar isso, porque isso dá também na hora que eu for reescrever esse trabalho, isso coloca um argumento também. Porque eles colocam, acho que eu lembro, uma frase coloca ela para fazer programa, assim, ter uma relação. Ela tinha que ter um encontro sexual com alguém do governo para conseguir uma informação. Ela ia, porque essa é pelo partido. Isso foi importante no sentido que também coloca uma causa para ela. Sim, né? Sim.
E como é que é essa questão da relação dela com a maternidade? A gente até trouxe aqui uma Ai, foto, linda essa né, foto. dela com o Rudá em Santos, que é o lugar referência, né, É, dela onde ela morreu também, também, onde né? ela morreu, onde ela desenvolveu todo o trabalho dela no teatro, né? O que você tem a nos falar sobre essa Pois é, parte aí? eu acho que a maternidade para ela foi alguma coisa muito, muito difícil, né? Porque ela falava, nas cartas ela coloca, porque eu acho que por causa do transbordamento, né, também, ela falava que o máximo que ela conseguia era chegar perto e sentir o cheiro do Rudá. Ela não conseguia pegar, É. E mesmo abraçar. assim, quando ninguém estava vendo, né? À Ela noite, chegava né? perto quando ninguém estava vendo. Ela, né, tem essas cenas que ficam nas cartas, que ela, É. à noite ela chegava, não encostava, botava a mão assim, eu acho essa cena linda, né? Assim, um menino lindo desse, né? E, quer dizer, também se não fosse lindo, mas sempre é lindo para as mães, né? Todos são lindos para as mães. Então, ela não botava, ela colocava a mão sem encostar e só o cheiro, né? Assim. Então, tinha algo foi o máximo, ela fala assim, foi o máximo de maternidade que eu consegui. É muito lindo ela escrevendo isso, muito lindo, muito sofrido. Né? E é interessante porque ela fala que ela tinha uma coisa que ela queria pegar e ao mesmo tempo ela queria esmagar. E aí ela não queria nem que ele sentisse esse desejo dela, que era meio quase que meio descontrolado também, né? Nem ele, nem ninguém podia conhecer essa forma ali de afeto que ela sentia, né? Então ela também, talvez nessa relação que tenha sido tão diferente, porque, né, quando ela engravida desse primeiro homem, que eu também acho interessante ela dizer que quando ela se entrega para esse primeiro homem, que era casado e tal, não tinha desejo sexual. Era simplesmente uma tentativa de afeto, né? Porque ela nunca se encaixou. Então, muitas vezes, as mães das amigas deixavam a irmã brincar, assim, era bem-vinda, mas ela não. Porque ela sabia que ela era uma criança, uma mulher num corpo de criança. Então, ela tentava, mais ou menos, fingir ali, mas tinha uma hora que transbordava, que escapava, né? Sempre escapava. É isso. É algo a mais que se colocava, que não era da ordem do consensual, era algo que ela não conseguia controlar. Pular no Tietê grávida, com 13 anos engravidar, gente, no início do século passado, numa família super tradicional do interior de São Paulo. Então, claro. assim, agora esse ponto da maternidade eu acho importante a gente pensar a mãe de Pagu. Né? Porque, na verdade, eu acho que esse é o ponto que devastou Pagu. Né? Assim, que a colocou solta. Solta, esse corpo que vaga no mundo, né? E procurando ideais, né? Assim, então, assim, a mãe de Pagu foi uma mulher absurdamente, no relato das cartas, quer dizer, isso a gente apreende, não está escrito, mas ela fala um pouco, assim, da mãe. A mãe de Pagu foi uma mãe silenciosa. E tem uma cena que ela fala que ela volta para São Paulo, está na clandestinidade, o pai sobe para encontrá-la, o pai quer encontrá-la, a mãe não aparece, nunca mandou uma carta, nunca respondeu a nenhum contato dela. Então, acho que esse ponto de uma mãe opaca, numa opacidade, que ela não se localizava. Por isso esses olhos moles, porque eu acho que, sabe assim, isso que me pegou nesse trabalho que eu pago, foram os olhos moles que vocês nomearam o trabalho. Achei maravilhoso isso, porque a criança, ela, por exemplo, a criança tem que estar localizada no desejo materno. E é o olhar da mãe, né? Que a criança está assim, ela não vira para trás para ver se a mãe está olhando. E você faz assim, né? Assim, em festa de aniversário, que o menino corre, 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 e olha para onde que a mãe está. Essa localização nesse ponto de ancoragem, que é o olhar materno, né? E eu acho que foi nessa opacidade de olhar materno que ela não viu a ancoragem e está solta, se soltou.
É interessante isso que eu pensei. Agora, talvez, porque tem uma outra coisa que você até nem coloca no texto, mas eu achei tão interessante também é pensar a relação dela com a Sidéria, com a irmã. Sim. Porque antes das cartas, a gente sempre achou que elas eram amigas inseparáveis, né? Porque, inclusive, depois, quando o Pagu morre, a Sidéria se torna porta-voz da obra. Pega o legado, né? Pega o Organiza o legado, e né? ela sempre, né, Sidéria sempre ali apoiando. E a Pagu traz nas cartas essa repetição da irmã, assim, a irmã queria ser ela. O tempo inteiro, ela imitava a Pagu nas menores coisas, e a Pagu se sentia aquilo era horrível para ela, né? Então, talvez, não sei também, se tem essa mãe que não existia ali, e a Sidéria foi projetando alguma coisa na Pagu, buscando um outro caminho ali. Eu acho que aí tem um ponto do feminino, né? Assim, quero que ela tem, né? Que eu não tenho, né? Que ela achava que ela tinha. Que ela né? achava que ela tinha, né? Quer dizer, na Pagu, na verdade, tinha nada, né? Assim, a jornalista, eu peguei uns cadernos dela, eu encontrei um livro antigo, nossa, Ana, tão louco isso, porque eu peguei um livro antigo daquele poeta, gente, concretista, do Augusto de Campos, que tem os desenhos. É lindo. É lindo, aquele É estava lá em lindo. casa guardado. Eu nunca tinha visto, então, né, na hora que você recupera essas coisas, esses objetos que são esses livros, ela desenhava lindo, os poemas eram assim, super bem-humorados também, uma coisa que você não vê no relato da carta. Você não reconhece uma Pagu irônica, porque o relato é tão implicado, né, Nana? Então, eu acho que tem esse ponto assim de um feminino que eu acho que Sidéria queria ter, que não tinha e nunca vai ter, tanto é que ela só fica com o legado, então ela só representa a obra da irmã, ela não é a obra da irmã, ela não conseguiu fazer nada. Então, que bom que ficou com essa herança, né? Pelo menos acho que deve ter dado uma solução para essa irmã. Mas o que eu acho mais interessante é que isso não segurava a Pagu. Eu estou insistindo nisso, da questão dela solta, porque isso não a segurava em nada. Escrever bem, Rudá lindo. Tanto é que, se pensar nessa foto, a gente estava conversando um pouco antes, quem segura é Rudá. É ele que está tentando segurar, né? Nessa foto assim, que é uma coisa, você pode pegar Rudá e levar para casa. Mas é isso, assim, acho que essa era a posição dela. Né? Mas ela falava, ela amava muito Rudá, mas do jeito que ela conseguia escrever. E eu acho que tem outro ponto, que é o ponto do amor. Ela teve vários homens, né? Assim, ela teve vários amantes, mas não era uma questão, e sempre ficou muito amiga dos amantes. Ela era uma mulher de muitos amigos homens. E todos eles pagavam as coisas para ela, pagavam, ela viajava, tinha dinheiro para nada, ela viajava o mundo inteiro, porque sempre tinha um que estava mandando dinheiro. E eu acho que esse é o ponto, eu acho que a Pagu, a questão amorosa dela, os homens não eram homens para ela. Ela falava isso, né? Eles eram amigos, eram homens que cuidavam, assim, possibilitava dela continuar vagando e fazendo as coisas que ela tinha que fazer. Então, acho que esse ponto é um ponto interessante. O Geraldo vem no final da vida, foi um homem muito importante, ela tem um segundo filho, mas eu acho que o Geraldo cuidou de Pagu. Eu também acho. Né? Eu também acho. Você também achou isso? Também tem essa cuidou sensação. De Pagu. Eu acho que ela assim, já um pouco cansada, sabe? Não estava sobrando nada mais, né, daquele corpo, né? Ela já não estava aguentando mais, né? Então, ele foi um companheiro, assim. Um companheiro, cuidou, né, dela, e ela, eu acho que foi o máximo que ela conseguiu fazer com os homens. Eu acho que ela se deixou ser cuidada por ele, assim, sabe? Um pouco que se entregou. Ele veio e ela, tá bom, agora eu vou deixar um pouco, né? E eu acho que o Oswald é muito, muito injustamente tratado como se ele... Ela traía, ele era muito, né? Ele era muito sedutor, então ele tinha várias mulheres junto com ela e tal, mas ele, na verdade, segurou muito toda a militância dela, que ela passou a ser perseguida com
com o filho, ele segurou muito, 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 muito. Foi um grande amigo dela também. Uhum. Né? Porque as pessoas falam que ele deixou, que abandonou. Eles separaram, mas ele nunca saiu de pé. Ela nunca rompia com os homens. É engraçado isso, né? Ela não rompia com os amigos continuavam com ela. Porque ela era admirável. Ela era admirável, né? E assim, e muito despretensiosa também, assim, ela falando do encontro dela com Borges, que todo mundo babando, e ela assim, gente, que gente chata, que saco isso aqui. Isso é lindo mesmo. É. Como a prática, né? Como a ação era aonde ela conectava com as pessoas, assim, não era intelectualidade, né? Não era nada disso. Ela fala quando ela larga Rudá ainda no peito e vai para a Argentina e depois Uruguai. E aí ela encontra e conhece o Prestes, né? E aí, nesse encontro, que ela entende que o Prestes entrega para ela uma nova possibilidade, a fé do sacrifício, disso tudo. Isso também está no espetáculo, né? Que é um momento importantíssimo. Mas depois, quando ela vai para o Porto, e quando ela conhece Herculano, né, que é uma passagem importantíssima na vida dela. Eu acho que Herculano foi o homem mais homem que ela conhece. Aí ela disse, poxa, agora eu entendi, não é aquele discurso intelectual, não. Vendo os olhos daquele homem, daquele trabalhador, ali eu consegui ver de fato o que eu quero. Tal. Eu acho que esse ponto é importante, porque nesse ponto, eu acho que o que pega Pagu, engraçado, você está falando isso me fez construir um pouco outra leitura. Que eu acho que quando ela vê, porque a coisa a partir do Prestes é esse corpo que tem que sacrificar pela causa, e ela falou assim, é isso que eu preciso na vida, botar meu corpo sacrificado. Isso assim vai de encontro a esse transbordamento, que era um corpo que tem que ficar vivo, né, para continuar infinitamente sacrificado. Né? Eu acho que esse é o ponto que eu acho que eu coloco no início do texto, do litoral infinito. Ela vai nesse litoral infinito. É bonito isso. É bem ela. Isso é bem ela. E é uma frase do Bassol, que é um analista espanhol maravilhoso, que ele escreve sobre essa questão do infinito, né, no feminino. Então, quando ela encontra homens que também têm corpos, né, portam corpos que se colocam em sacrifício da causa, eu acho que isso minimamente segurou ela. Então, assim, esse era um homem possível do amor. Mas o máximo com o Herculano foi ficar admirado, né? E o Herculano vira um herói para ela, porque ele morre pela causa. Né? Morre pela causa. Né? Então, assim, é uma escolha muito sofrida que ela faz, né, para estar na vida. Né? Mas parece que não havia outra, né? Não, porque a possibilidade amorosa tinha que ser construída o tempo todo, porque não estava reconhecida na maternidade, né, com a mãe. Eu acho que esse é o ponto da devastação, né, que não se localizava, né, assim, olhava, tinha uma opacidade no sentido da mãe. Né. É de uma coragem isso, né, se a gente for pensar, Juliana, porque, assim, claro que a gente sabe de todas essas coisas da Pagu, mas para a mãe... para a mulher, a questão da maternidade socialmente é muito forte, né? Então, eu acho que um dos pontos mais revolucionários da Pagu é quando ela diz que o desejo dela de liberdade, né, de criação, é muito maior do que aquela relação com a maternidade. E isso, mesmo hoje em dia, ainda causa espanto nas pessoas, né? Existe agora umas discussões muito interessantes de mulheres que falam, não, eu gosto do meu filho, mas eu não gosto de ser mãe. E mesmo hoje em dia, essas mulheres são extremamente julgadas e falam, mas isso não pode ser, isso é um absurdo, tal. Então, uma discussão que ela traz no século passado, né? E que mesmo hoje, quando esse assunto é tocado, as mulheres são julgadas de uma forma assim massacrante. Segregadora. Totalmente. Né? Eu acho que essa discussão é atualésima, porque hoje você tem eu coordeno um laboratório no CIEM, que é um centro de estudo
de estudos interdisciplinar sobre a questão da criança e adolescência. Esse laboratório que eu coordeno chama Mães em Crises e Seus Filhos. Olha que interessante. E foi a partir de uma observação que a gente foi fazendo dentro do Raul Soares, que eu trabalhei muito tempo lá dentro, sobre as mães que eram internadas em crises, na crise psicótica ou qualquer outra crise, e nesse momento que os meninos iam encontrar suas mães nas visitas, os jovens e as crianças. Então a gente começou a se perguntar, nesse intervalo que a crise dá para a maternidade, porque a crise, uma crise psicótica, uma crise de enlouquecimento, seja ela o que for, é um intervalo na maternidade, porque não cabe mais nada. Né? A maternidade sai, é elipsada e aparece esse ponto de transbordamento desses sujeitos. Né? Só tem que eu acho que a Pagu fazia isso diariamente. Assim, ela colocou a maternidade no máximo cheiro de Rudá. No máximo, assim. Mas ela ficava muito assim, ela se preocupava com o filho, ela tinha um amor possível, foi esse o amor possível. E acho que atualmente, assim, a gente tem observado, hoje de manhã até 7 horas da manhã a gente tinha reunido, o laboratório estava reunido. Eu tenho uma colega que ela trabalha com adoção, ela é psicanalista, também trabalha com as famílias que as crianças são tiradas das famílias e estão abrigadas. E ela falou que é impressionante que os dados que você tem hoje, assim, várias mulheres entregando os filhos para adoção voluntariamente. Não são tendo tiradas do Estado, porque elas são incapazes ou porque elas colocam em risco. Percebe-se, tem uma mudança nesse sentido. Acho muito bom você estar falando isso. E a gente ter a oportunidade de estar colocando isso em discussão. Porque as mulheres entregando os filhos. Não consigo, não dou conta. Acho que vai ficar melhor se tiver uma família. Então, assim, hoje as mulheres parece que, de uma certa maneira, eu acho que isso são os efeitos da pós-modernidade, os efeitos do discurso capitalista, desse momento, né, de tanta transformação discursiva na atualidade, que essas mulheres hoje dão conta de sustentar uma decisão sobre a questão da maternidade. Eu não consigo ser mãe, apesar de amar meu filho. Então, essa discussão é muito interessante. Muito, muito. E eu acho, é claro que a relação da Pagu com isso tudo era muito diferente, porque ela parecia que não precisava também muito da resposta, da aprovação social, né? Agora, nós meros humanos precisamos mais. Então, é legal a gente colocar nós na vida cotidiana, de segunda a segunda. Então, assim, é interessante, sim, a gente falar isso, porque uma mãe que vem com essa fala, ela precisa ser acolhida, né? Que bom que você deu conta de dizer isso e vamos te acolher e vamos lá, do que falar, mas você não é mulher, mas você não é mãe. Não, eu continuo sendo mãe, mas às vezes eu não dou conta dessa minha relação com a maternidade. Eu amo meu filho, mas eu não quero isso eu dessa acho forma, que né? isso, assim, essas mulheres poderem falar isso, eu acho assim. E acho que essa colega estava colocando que tem juízes que escutam isso muito bem. Né, escutam. A Rafael contou assim, que um juiz falou assim, eu vou te dar mais 30 dias. Que ela falou assim, 30 dias para saber disso? Então, assim, são mulheres, né? Eu acho que é isso, assim, acho que é isso que a gente está discutindo, assim. Não, eu vou te dar mais, eu estou achando que você está um pouco indecisa. Excelência, 30 dias para saber disso. Então, eu acho que vai colocando um ponto importantíssimo da gente estar podendo construir também esses espaços, isso que você está colocando, das pessoas falando, olha, eu não dou conta, não tem jeito, né? Então, e acho que Pagu é isso que você falou, não dou conta, não sei como é que vai ser, tinha essa loucura dela, isso eu acho que é um enlouquecimento dela, que ela ia embora. Vai ser um ponto doido, um ponto enlouquecido, mas que foi assim que ela deu. Mas ela também ia porque ela sabia que tinha um Oswald que segurava a onda, né? Eu acho que ela ia, tanto é que ela ficou um tempo com o Rudá no Rio, né? Mas passou aperto em termos de dinheiro, né? Eu lembro que... E outro dia eu vi uma entrevista do neto dela, que chama Rudá também. E ele, muito lindo, ele falando da avó, ele falando da liberdade que a avó ensinou, foi transmitida para ele, né?
Eu achei isso também muito lindo. E o Rudá também, né? Foi um homem muito interessante, né? Uhum. A coragem de ser livre dela era uma coisa impressionante, Era né? uma liberdade impressionante. Com um preço muito alto, o preço do corpo, né? Um corpo que se acaba, né? Mas é o que você falou, ela quis pagar, né? Pode É. ser que nem cobrasse, mas ela já estava disposta a pagar. Sacrificar. Com o corpo, acho que é isso mesmo. Né? Então, quero te agradecer. Na verdade, isso foi, né? Assim, a gente convida as pessoas todas a lerem o seu texto para poder ver todos esses conceitos que eu acho que você trabalha de uma forma primorosa aqui no texto. O texto é muito bonito, muito bem escrito. Obrigada, Ana. E eu acho que você gostou. Ai, é lindo o texto. E eu acho que, assim, a Pagu é uma mulher que sempre nos coloca questionamentos muito importantes, né? Quando a gente vai abrindo saindo dessa que eu brinco que é a Pagu pop, né? E indo para a Pagu mesmo, a Pagu pop é muito bom, né? A Pagu de verdade, a Pagu que se mostra, que se coloca, a gente vai vendo mesmo o quão interessante e tanto que ela nos ensina, né? Ela transmite, sim, algo. É impressionante como é que as cartas são impressionantes. Muito. Para além da figura dela artista, né? Ela enquanto o que diria Erza Pound, assim, de antena da raça, né? Aquele conceito que ele traz para ele, o artista não é aquele que está à frente do seu tempo, mas que consegue conectar ao seu tempo, que consegue fazer uma leitura profunda do seu tempo. E eu acho que ela traz isso de uma forma muito crua, de uma forma muito verdadeira, né? Quer fazer alguma consideração final? Eu quero falar que toda vez que a gente conversa, a gente constrói outro ponto de trabalho, né? Fica que nem esse litoral que apagou, uma coisa meio infinita, assim, porque eu acho que causa tanto, né? Assim, essa foto aqui do Rudá, assim, que está me chamando a atenção, do Rudá segurando a mãe, né? Assim, ó, se fica um pouco, deixa, né, segurar um pouco, e ela vai embora. No final da vida ela conseguiu, né? Acho que eu só queria então falar de uma cena do final que eu acho que Rudá segurando aqui fez um efeito nela, porque no final que ela está morando em Santos, já com o filho, né, do segundo casamento com o Geraldo convida, ela pede o Geraldo para Rudá e vê-la, né? O Rudá já é um adolescente com 17 anos, eu acho. E é muito engraçado porque o Rudá chega e fala assim, muito aflito, né? Como é que ia ver uma mãe, acho que depois de tanto tempo. E o Rudá fala assim, eu cheguei lá, achei que ia encontrar uma festa, mas não tinha um salgadinho, um brigadeiro, um refrigerante. Eu entrei como se assim, eu passei ali para almoçar e ia embora. Uma cena mais ou menos essa. Eu acho que era isso, assim, sabe? Que era o jeito que ela conseguia ser mãe. Assim, Rudá, quanto tempo? Não era isso. Vem, vamos almoçar, que está todo mundo almoçando. Eu acho que essa mãozinha na perna, eu acho que fez essa marca nela, que ela retoma um pouco ele no final da vida. Né? Que bom. Que é isso. Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigada a você, Ana. Um prazer, viu? Prazer.